Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graça e paz, amados. Boa noite a todos. O pastor Casagrande mandou uma mensagem para mim hoje, dizendo, eu já sabia, que ele estaria ministrando aqui. E aí ele falou: rapaz, meu carro não vai ter jeito de chegar. Acho que eu já chego amanhã. O Casagrande não vem. Aí veio o puxadinho, substituir ele, menorzinho. Que Deus nessa noite possa ter misericórdia de nós. Amados, às vezes a gente não entende o como Deus trabalha. Na verdade a gente entende bem pouco, porque nós queremos entender Deus diante da nossa racionalidade. Nós queremos entender Deus diante daquilo que a nossa mente alcança. Só que todas as vezes que nós tentamos entender Deus pela nossa mente, nós não vamos entender nada, porque Deus ele não foi feito para ser explicado segundo a nossa racionalidade, nossa inteligência, porque Deus é um ser espiritual. E se você só explica as coisas espirituais olhando para as coisas espirituais, quando você olha para o natural e quer explicar as coisas pelo natural, você não vai encontrar nenhuma explicação para Deus. Então, ao contrário do que às vezes a gente brinca e fala, era para o pastor, não, era para eu estar aqui hoje, era para você estar aqui hoje. Deus, antes de fundar o mundo, Ele já preparou esse dia para mim e para você estarmos aqui congregando na presença dEle. Eu não sei o que Deus vai usar para falar com a tua vida, mas eu espero que o atrapalhe o mínimo possível o Espírito Santo de agir na tua vida nessa noite. Eu espero de verdade que você que veio aqui nessa noite, saia daqui como uma resposta de Deus. E o primeiro ensinamento que eu quero frisar aqui nessa noite: Deus ele não erra em quem Ele chamou para estar no local. Porque se Ele está aqui hoje é para tratar em algum aspecto e vai usar a minha vida para tratar em algum aspecto. E de repente eu também vou ser tratado em algum aspecto. Então quando Deus ele começa a agir dessa forma, mudando as coisas de lugar, você pode ter certeza de algo: sempre que Ele muda para melhor. Sempre que Ele muda por um propósito. Então nessa noite, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. Nós estamos terminando o ano, mais um ano desafiador. Será a última ceia do ano, das 12 ceias que nós já celebramos esse ano. E algumas coisas ficaram para trás, muitas coisas ficaram para trás, às vezes ficaram algumas pessoas para trás, mas as coisas que ficam para trás, elas têm um propósito. As coisas que estão no hoje, elas têm um propósito, e as coisas que estão por vir, elas também têm um propósito. Vamos ler a palavra de Deus juntos? Desculpa, não é capítulo 4, é capítulo 3, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O pastor Casagrande falou assim: tem um tema para você pregar hoje. Eu falei: tá bom, qual que é? Um que você sabe bem. E ele me falou isso. Por quê? Eu sou oriundo da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Ali eu morei por muitos anos. E teve uma época da minha vida que eu saía pregar muito. Eu pregava em vários lugares. E foi quando eu conheci o pastor Casagrande, isso em 2008, 2009 mais ou menos. Eu vim pregar na igreja dele, quando ele estava congregando numa igreja bem pequena. E aí eu fui convidado, acabei vindo, conhecendo. E eu sempre vinha para Sorocaba. Aí a gente acabou se tornando muito amigo, fizemos vários congressos, acampamentos, várias coisas juntas. E eu sempre dizia quando eu vinha para Sorocaba, que a minha igreja de Sorocaba era a igreja do pastor Casagrande, que na época era a igreja da Áganos, hoje é a Comunidade Deus Presente. E eu sempre gostei de Sorocaba, mas de vir aqui passear. E aí eu recebi uma proposta para vir trabalhar em Sorocaba. Eu não quis, não vim, não achou legal, não vim. Demorou um tempo,
eu vim de novo nessa proposta. Mas aí eu vim numa situação totalmente oposta, numa situação totalmente dependente. Quando eu cheguei em Sorocaba, tudo que me foi prometido não deu certo. Tudo que me foi prometido, deu tudo errado. E como eu estava vindo para Sorocaba, eu falei, pastor, eu estou indo para Sorocaba. Aí ele falou, tem um apartamento parado lá, você não quer morar lá, tal. Eu vim, e ficava naquela, ia para Santa Bárbara, voltava para cá, e ficava meio dividido. E aí aconteceu que, como eu falei, as coisas profissionalmente deu tudo errado. Aí minha esposa arrumou um cara que era amigo dela, que levava ela no técnico que ela fazia. Fizemos a mudança. E aí? E aí eu fui procurar outro emprego. Nesse emprego, eu sempre trabalhei na área comercial, na área de marketing. E modéstia à parte, eu sou um bom vendedor, sei fazer bem o marketing. E cheguei numa empresa que eu não sabia nada da área de resistência e de repente, ali as coisas começaram a trabalhar. Comecei a vender muito, a empresa dobrou o faturamento, tinha 2, 3 funcionários, hoje tem 8 funcionários, porque eu comecei a vender muito. Porque eu sou muito bom? Não, porque Deus é muito bom. Deus, ele começou a fazer algo, eu falo isso para todo mundo, eu sempre fui um bom vendedor, eu sempre me capacitei muito para fazer minhas coisas. Mas tem coisa que não é a sua capacidade, é a graça de Deus, ela foi abundante na minha vida. E por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou contando para você um pouco do testemunho de que muitas vezes nós temos que deixar coisas para trás, para que as coisas que estão à frente comecem a chegar e façam sentido para a nossa vida. Nada fazia sentido para mim. Aqui, até hoje eu me perco. Esse dia eu fui na casa do pastor Casagrande, eu me perdi. Eles tiram sarro de mim porque eu me perco muito da cidade ainda. Se o GPS acabar, eu me perco demais. Aí que eu não acho nem a rua de casa. E muitas vezes eu ficava triste porque eu conhecia o pessoal da igreja, mas a minha família, os meus amigos, tudo que eu construí estava lá. Só que tem coisas que tem que ficar para trás, amigos muitas vezes tem que ficar para trás, família muitas vezes tem que ficar para trás. Por quê? Porque Deus tem algo novo para nossas vidas. E o que eu vou pregar aqui nessa noite não é algo que eu falo da teoria, eu falo da prática. Eu falo daquilo que muitas vezes... eu chorei muitas vezes no banheiro escondido, porque eu não estava aguentando a pressão de deixar as coisas, porque nós seres humanos, nós temos algo dentro de nós, que é o apego. Nós nos apegamos muito fácil com as coisas, nós ficamos muito presos muitas vezes. Mas esse aqui é meu amigo de infância, mas esse aqui é a minha tia-avó, parente da minha amiga, vizinha, não sei o que me viu crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado, em nome do Senhor Jesus. As nossas amizades, os nossos amigos de infância, eles são muito importantes para nós. É importante você manter a sua comunhão, é importante você visitá-los, mas é importante você entender que as coisas da infância ficam da infância. Chega um tempo que nós temos que crescer, inclusive espiritualmente falando, e nós temos que deixar as coisas da infância, deixar as coisas do passado e viver o novo de Deus. Essa noite Deus tem um novo de Deus para mim e para você. Quando Paulo começa a escrever ao povo de Filipenses, ele começa dizendo: olha, eu não julgo que eu tenha alcançado, porque você deixar as coisas para avançar para aquilo que é maior, é uma tarefa muito difícil, porque quando você vai buscar o sobrenatural, o natural você tem que deixar de lado. E Paulo, sabendo disso, ele começa falando isso, mas ele diz: olha, mas esquecendo das coisas que para trás ficam. Deixa eu dizer uma coisa para você. O passado, repete comigo, o passado é a nossa história. O passado não muda. O que você pode fazer ontem? O que você pode fazer ontem? Se no seu passado tem uma história de sucesso ou uma história de fracasso, ou seja, história que tem a sua história, independente de qual seja, nada que você fizer vai poder apagar o teu passado. Nada que você fizer vai poder apagar a tua história. A sua história continua sendo a mesma. O fato é que muitas vezes nós nos prendemos na nossa vida do passado. Olha, aleluia. Antigamente eu fazia, antigamente eu pregava, antigamente eu fiz, antigamente. E a gente fica relembrando das coisas que estão para trás, das coisas que nós fizemos lá atrás, com muito saudosismo.
E esquecemos que tudo que nós fizemos lá atrás não vai servir para hoje. As pregações que eu ministrei lá atrás não servem mais para hoje. Elas estão no passado. O passado é a nossa história e eu não tenho mais como voltar e viver esse passado. Sabe por quê? O passado é um tempo que não existe. Nada que você pode fazer no tempo passado. Às vezes você conquistou tantas coisas na sua vida, e você fica lembrando, remoendo, olha, eu fiz, eu refiz. E aí você vê a sua vida hoje, olhando para o hoje. As conquistas já não são as mesmas. Você já não faz as mesmas coisas que você já fez. E não vai adiantar você ficar apenas relembrando esse passado. É necessário um novo de Deus para que você possa fazer e possa fazer hoje. Muitas vezes nós estamos presos num passado. Sabe aquela pessoa que diz assim, como a grande maioria dos garotos, eu também quis ser jogador de futebol. Cheguei a jogar nos times de base e tudo. E eu tive uma oportunidade de ir fazer um mês de teste no Braga de Portugal. Eu não tinha nem o dinheiro da passagem. E de vez em quando eu me pegava pensando, assistindo um jogo de futebol e falando, mas esse cara é pior do que eu. Alguns amigos que se tornaram jogadores de futebol que eram piores do que eu e se tornaram jogadores. E eu ficava preso muitas vezes nisso. E aí, naturalmente, eu queria espelhar para os meus filhos isso. E chegou um tempo na minha vida que eu quebrei isso. Eu falei, não, vocês vão ser o que vocês quiserem. Se vocês quiserem jogar futebol e quiserem ser jogadores, eu vou te apoiar. Se vocês quiserem ser outra profissão, eu vou te apoiar também. Porque por muitas vezes a gente ficava lamentando, mas se eu tivesse feito isso. Deixa eu te dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. Tudo é como deveria ser. Você não está aqui hoje? Então se você está aqui hoje, há um plano perfeito de Deus acontecendo. E tudo é como deveria ser. Pastor, mas os meus erros? Os teus erros estão lá. Os meus erros estão lá no passado. Mas os nossos erros é o que nos fazem chegar no dia de hoje mais sábios, mais cascudos e mais preparados para aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quando Paulo diz, para receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, para você receber um prêmio, você tem que estar preparado para receber um prêmio, senão você recebe o prêmio e você perde o prêmio. Você recebe a bênção e você perde a bênção, mas quando você está preparado, você usufrui daquilo que Deus tem para você, e o que Deus tem é melhor, é sempre melhor. Às vezes nós pensamos que o passado poderia ser diferente. Enquanto eu prego, muitas pessoas lembram do seu passado e falam, que você não sabe o que eu passei. Cada um passa a sua jornada, meu irmão. E às vezes, o nosso passado, ele nos traz muito trauma. Às vezes a gente tem uma infância pobre, às vezes a gente não tem o pai presente, às vezes a gente tem um pai presente, mas que era melhor não estar presente. Às vezes a gente gostaria de ter um abraço da mãe, um alento da mãe, a mãe muitas vezes nem ligou para nós. Cada um tem o seu passado, cada um tem a sua história. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje em nome de Jesus. Nós escolhemos muitas coisas na vida, mas o nosso pai e a nossa mãe nós não escolhemos. Foi Deus que escolheu para nós. Mas Deus escolheu esse pai tão ruim para mim, Senhor, essa mãe tão ruim para mim. Talvez você pode pensar, Deus não escolhe gente ruim para ninguém, as pessoas são ruins por sua natureza. Mas Deus escolheu você para nascer do jeito que você nasceu, para crescer do jeito que você cresceu, porque Ele tem um propósito todo especial na tua vida. E tudo que você passou, tudo que você sofreu, todos os traumas que você teve, há um propósito de Deus nisso. E enquanto você ficar lamentando o teu passado, você não vai viver o propósito. Essa é a noite, meu irmão, de você se libertar do teu passado, se libertar do trauma do teu pai e da tua mãe. Sabe por quê? Nós temos na nossa vida uma condição de muitas vezes ficar pensando, eu não vou perdoar meu pai, porque meu pai fez isso. Eu não vou perdoar minha mãe, eu estou nessa situação por causa deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, hoje é o dia
que Deus escolheu para você assumir o protagonismo da tua vida, para você liberar o perdão para o teu pai e para a tua mãe, para que você possa viver livre aquilo que Deus tem para você, que é muito maior. Porque enquanto você fica preso nos traumas, nas mágoas, nas tristezas, daquilo que fizeram para você no passado, você não consegue progredir. Se você fizer uma autoanálise no dia de hoje, e você pensar o quanto a sua vida está paralisada em algumas áreas da tua vida, está paralisada justamente porque você ficou preso em coisas que fizeram para você. Põe a mão sobre o teu coração. Repete comigo se você tiver coragem. Senhor, nessa noite, eu quero me libertar do meu passado. Eu quero me perdoar dos meus erros. Eu quero perdoar os meus pais por tudo que eu acredito que eles deveriam ter feito. Eu entendo hoje que eles fizeram o que precisava ser feito. E hoje, eu tomo a minha vida nas minhas mãos e assumo a minha responsabilidade por tudo que eu vou fazer. Porque a minha vida é um presente de Deus para mim. Você pode aplaudir a Jesus? Quando a gente vai ficando mais velho, e eu já estou ficando nessa idade, a gente começa a contar muitas histórias. Você vai na casa de um vô, né, uma pessoa mais velha, ele começa a contar as histórias desde lá de trás. E é gostoso você ouvir histórias. O que não é gostoso é você só contar histórias velhas, histórias antigas. Ah, mas essa história eu já ouvi 100 vezes meu avô contando. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, que depois disso, o Senhor derramaria o Espírito sobre todos os povos, e os filhos e as filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Essa é a noite de Deus renovar as nossas histórias, dando a nós novos sonhos, novos projetos, novas histórias. Nós não precisamos ficar paralisados no nosso passado, porque Deus tem algo novo para nossas vidas. E o presente é a nossa oportunidade de prosseguir na nossa vida. Se você está paralisado, se 2022 foi um ano que você esteve paralisado, os últimos anos foram anos que você esteve paralisado em qualquer área da tua vida, começa hoje a oportunidade de você decidir ter um novo tempo para você, decidir um novo tempo no seu ministério, decidir um novo tempo na tua vida profissional, decidir um novo tempo na tua vida pessoal, decidir um novo tempo na tua vida acadêmica, decidir um novo tempo para você. Tudo começa com uma decisão, e que hoje a decisão que você tome seja a decisão de você vencer. Eu não sei como você se encontra, enquanto eu prego aqui você está lembrando do teu passado, de onde você tem perdido, mas que esse tempo de hoje, que é o único tempo que existe, nas nossas vidas é o presente, é o hoje, e que você esteja 100% presente nesse tempo. Às vezes nós estamos aqui na igreja adorando a Deus, e daqui a pouco nosso pensamento começa a pensar em outras coisas, ele começa a flutuar. Quando acontece isso é porque você não está presente no momento, e Deus precisa que você esteja presente agora, para que Ele possa falar com você e mudar a tua história. Talvez, meu querido, você pode dizer assim, mas pastor, eu fiz umas coisas erradas aí, e eu não estou conseguindo ir para frente, porque a minha vida está muito amarrada, está muito cheia de problemas. Agora são 8 horas, 16 minutos e alguns segundos. Deus te dá uma folha branca hoje, para você reescrever a tua história. Não importa o que você fez, se você começar a plantar novas coisas a partir de hoje, decidir algo diferente para a tua vida, a partir de hoje, nenhuma acusação há, porque nós estamos em Cristo Jesus, e Ele, o sangue dEle nos purifica de todo o pecado. A decisão começa hoje, começa agora, da gente começar algo novo, um tempo novo na nossa vida. Para você
prosseguir para o alvo, você tem que tomar a decisão de caminhar pelo alvo. Aí você diz assim: eu esqueço das coisas para trás, libero o perdão, mas eu fico paralisado, estático na condição, eu não prossigo. Para prosseguir você tem que dar o primeiro passo, para prosseguir você tem que ter a primeira atitude, e que toda procrastinação caia por terra a partir de hoje. Talvez você fale assim: pastor, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço. Eu fico no TikTok, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu perco o meu tempo, e na hora que eu vou ver, eu não consigo. Peço para o Espírito Santo te libertar disso também. De vez em quando, eu com a minha esposa, a gente está assim na cama e está mexendo. Daqui a pouco a gente olha para o outro, quê? A gente está aqui, podendo ter um tempo de comunhão nosso, e aí a gente deixa o celular de lado para a gente ter o nosso tempo de comunhão. No celular ele tem um relatório de que você fez na semana. De vez em quando olha o teu relatório, deixa ele habilitado. Aí você vai ver lá que você fica 4, 5, 6, 10 horas muitas vezes preso no celular, vendo um monte de coisa. Se você conseguir dar o dízimo do tempo que você mexe no celular para Deus, para você falar com Ele, a tua vida vai transformar, a tua vida vai mudar. Quando você quer seguir para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, algumas coisas têm que ficar para trás. Eu falei do celular, mas cada um pode dizer o que tem que ficar para trás, porque o caminho é para frente, o caminho é para aquilo que está diante de nós, e o que está diante de nós é um céu de vitória, é um céu ao qual o Senhor foi preparar lugar, e se você ficar voltado para trás, o céu vem e você fica. A palavra de Deus diz no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Põe a mão sobre o teu coração, que o Senhor venha renovar as suas forças nesse momento, que o Senhor venha renovar a tua fé, venha renovar a tua esperança de ter uma profissão melhor, venha renovar o teu casamento, venha renovar a tua esperança ministerial, venha renovar o teu desejo de pregar, de adorar, de cantar, de servir, de fazer todas as coisas, que o Senhor venha renovar a tua vida hoje. Aleluia. Eu já quero estar terminando, indo para o encerramento da palavra, e eu quero citar uma passagem, agora falando do futuro, porque o futuro também ele não existe, ele também é uma incógnita, só que, se você não pensar no teu futuro, amanhã chega muito rápido, e aí a hora que você vê, o teu futuro já chegou, e você não fez nada, você continua do mesmo jeito. A palavra de Deus diz, no livro de Zacarias, no capítulo 3, versículo 3, o anjo do Senhor se apresentando. Todas as vezes que o Novo Testamento fala do anjo do Senhor em letra maiúscula, ele está falando do próprio Jesus, agindo no Antigo Testamento. E ele diz assim: ora Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse: tirem as roupas impuras dele. E depois disso, disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquei um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor o observava. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Nós não deixamos o novo, nós não recebemos o novo, se nós continuarmos com aquilo que está velho. Nós não deixamos o passado, se nós não temos uma perspectiva de futuro. Nós não conseguimos receber o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, se nós ainda estamos olhando com lamento para aquilo que nós perdemos lá atrás, que nós achamos que perdemos. Deixa eu dizer algo para você nessa noite: você não vai recomeçar, não vai ter um novo tempo de Deus para a tua vida, se você não deixar o tempo antigo da sua vida para Deus controlar, para Deus fazer. Apresente sim para Deus todos os seus planos, e Deus com certeza vai trabalhar nesses planos para que o melhor plano dele se concretize na tua vida. Mas eu quero dizer algo para você em nome do Senhor Jesus: é necessário você deixar o algo velho para trás, é necessário você deixar os antigos hábitos para trás, é necessário você deixar os pecados para trás, porque tudo isso tem feito você andar
com vestes impuras, andar com vestes sujas. E a palavra que eu acabei de ler aqui diz que Jesus está nos observando. Imagine Jesus te observando e você continua com as mesmas práticas erradas. Imagine Jesus te observando e você já está há tanto tempo sendo consumido por as práticas erradas, por impurezas e por pecados. E a Bíblia diz que Deus colocou vestes novas e um turbante na cabeça. Sabe o que significa isso? Deus, Ele quer mudar você dos pés à cabeça. Ele quer colocar uma veste nova dos pés à cabeça. Ele quer te dar um tempo novo dos pés à cabeça. Ele não vai deixar nada fora. Nada fora. E a Bíblia diz que foi colocado vestes novas, vestes de honra. Sabe quando não? Acho que só eu, né? Acho que aqui, vocês não têm esse problema. Mas sabe quando você está devendo para alguém? E você encontra essa pessoa no mercado? Você já olha assim, né? Desvia o corredor, vai para o outro lado. Mas aqui não acontece isso, todo mundo paga todo mundo. Ninguém nunca ficou devendo. Não dá uma vergonha? Dá uma vergonha, não dá? Fala, ixi. Talvez você ficou devendo porque você não tinha, aconteceu algum problema com você. E essa vergonha consome você. Também aqueles que devem que não tem vergonha, gente. Eles devem para a gente, não paga a gente e segue a vida deles, não tem vergonha não. Mas você que é cristão, que é crente aqui nessa igreja, como a gente está em família, você tem vergonha quando você deve. Você tem vergonha quando algo não está bem na tua vida. E por muito tempo, a minha vida foi uma vida de vergonha. Porque as coisas quando não dão certo, quando dão certo para a tua vida, todo mundo está perto de você, todo mundo te aplaude, todo mundo te ajuda, mas quando as coisas não dão muito certo para você, você se sente sozinho, e você se sente envergonhado, porque deu errado. E o dar errado muitas vezes não significa que deu errado, significa que naquele momento, aquilo não aconteceu como você planejou, e aí você sente vergonha com isso. Às vezes minha mãe fala, né? Eu fui bancário por 10 anos. Eu passei no concurso da Caixa Econômica Federal, fui gerente da Caixa Econômica Federal. E na Caixa Econômica Federal, quando você trabalha, você tem um status. Você ganha muito bem, as coisas acontecem. E minha mãe um dia falou assim para mim, eu tinha tanto orgulho quando as pessoas falavam que o filho da Olga trabalhava no banco. Ver você todo engravatado, todo arrumado, um emprego bom. Todo mundo sabia. Eu tinha um orgulho. Eu falei, mãe, mas eu não morri. Eu não morri. E não é porque eu não ganho tanto quanto eu ganhava naquela época que eu tenho menos valor do que aquela época. Mas é isso que a gente sente quando as coisas não dão tão certo. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar umas novas vestes e vestes de honra. Para que a gente não tenha mais vergonha daquilo que aconteceu. Como eu falei, era 8h16. Das 8h16 para trás, não importa o que aconteceu. O importa é que nesse momento, nós vamos vestir novas vestes diante do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé. Pedir que os irmãos do louvor possam me ajudar, com a permissão do pastor. Enquanto os irmãos do louvor vêm até aqui à frente, eu convido você a fechar os teus olhos. Nós estamos terminando mais um ano. E que ano foi esse? Feche os olhos, igreja, e medita um pouquinho. Quais são as vestes que você vai trocar, vai tirar nessa noite? Quais são as vestes que você precisa tirar nessa noite? Qual é o perdão que você precisa liberar nessa noite? Qual é o protagonismo que você tem que assumir nessa noite? Que nessa noite você possa contemplar o Senhor trocando as suas vestes. O Senhor trocando as suas vestes dos pés à cabeça, porque Ele quer te dar para você um novo tempo, um tempo de honra. E não importa o que deu errado, não importa o que fracassou, o que importa é que Deus tem um novo tempo a partir de hoje para você.
Deus quer uma nova história para a tua vida, quer reescrever um novo tempo para a tua vida. E chegou o tempo de você assumir a responsabilidade de tudo aquilo que Deus tem para você. Permita-se nessa noite ser tocado pelo Espírito de Deus. Permita-se nessa noite que Deus haja na tua vida. Fale para Deus, confesse para Deus qual é o pecado que tem sujado a tua roupa e tem trazido vergonha para você. Confesse para Deus o que é que tem te atrapalhado. Peça para Deus te ajudar, peça para o Espírito Santo te ajudar. Porque nós fazemos e muitas vezes nós chegamos numa condição que nós escondemos. E nós colocamos vestes para se esconder. Quando Adão pecou, ele colocou figueira, folha de figueira para se esconder. E você se esconde atrás daquilo que o homem pode enxergar. E por isso Deus está trocando as suas vestes. Está trocando as suas vestes. Para mostrar para você que Ele enxerga não só você por fora, mas também te enxerga por dentro. Ele quer mudar você por fora, mas principalmente por dentro. Deus está tirando as suas vestes sujas e colocando vestes novas, porque Ele te ama e tem você como filho, e filho do Deus Altíssimo não anda com vestes de desonra. Filho do Deus Altíssimo não anda de qualquer maneira. E é por isso que Deus está trocando as suas vestes, mas principalmente Deus está lavando o teu interior. Essa situação, ela tem que acabar. Essa paralisação na sua vida tem que acabar, porque Deus tem o prêmio da soberana vocação nele, e Ele quer te entregar, e Ele começa um novo tempo hoje. Então Deus vai, nesse louvor, você adore a Deus e apresente a Deus a sua adoração. Se permita nessa noite ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar em você e mudar a tua história. Te dizer o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Ao sair para a rua, saia de cabeça erguida, irmão. Saia de cabeça erguida, irmã. Porque o tempo da humilhação acabou. Quando Deus troca as vestes é porque o tempo da humilhação acabou.
a todos que você cruzar o caminho. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. Quando ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa receber essa palavra nessa noite. Que você possa ser cheio do Espírito Santo nessa noite. E saber que Deus mudou algo para melhor na tua vida. Pastor, eu te agradeço. Deus te abençoe muito. Que as palmas possam levar a Jesus. Quantos foram ministrados pelo Senhor nessa noite? Amém. Deus, Ele é maravilhoso.